Nem a crise provocada pelo coronavírus fez a fortuna desses caras deixar de crescer em 2020. Em setembro, a Forbes Brasil lançou a nova lista dos 10 maiores bilionários do Brasil, mas não somente dos 10, e sim de todos os brasileiros e brasileiras que conseguiram chegar a R$1 bilhão. Eu sou o não muito famoso Gabriel e com esse vídeo eu quero mostrar pra você a lista das 10 pessoas mais ricas do Brasil, que são 9 homens e uma mulher. Se você pensa que tá ruim pra todo mundo, saiba que no último ano 33 novos brasileiros conseguiram chegar à marca de R$1 bilhão. Ou seja, a crise não é pra todo mundo. Tem gente que tá ganhando muito dinheiro e simplesmente por continuar a fazer o que sempre fez. Praticamente isso. Porque não mudaram seu ramo de negócio, não mudaram seu estilo de negócio, não mudaram praticamente nada. Mas 2020 foi um ano próspero para a maioria das pessoas da lista Forbes Brasil de 2020. Então vamos ver quem são os 10 mais ricos do Brasil. Na 10ª posição, Luciano Heng. Atualmente o Luciano Heng, que é muito conhecido aqui no Brasil por ser dono da Havan, que é uma das maiores lojas de departamentos do Brasil, praticamente dobrou todo o seu patrimônio em menos de um ano, que hoje chega a quase 19 bilhões de reais. A empresa Havan, como eu disse, é uma das maiores lojas de departamento do Brasil, vende quase que de tudo, tem mais de 100 lojas espalhadas aí pelo Brasil e mais de 15 mil funcionários trabalhando. E ainda não tá na Bolsa de Valores. E o Luciano Heng quer colocar ela na Bolsa de Valores, quer fazer uma IPO da Havan. Então provavelmente ele vai conseguir investidores, ele vai conseguir alavancar mais a fortuna dele. Nos próximos anos aí veremos. Em 9º lugar, Wilson Mateus. O Wilson Mateus é o maior acionista do Grupo Mateus, que é uma rede de lojas de departamentos, que são varejistas e tem cerca de 140 lojas só na região nordeste do país, em cerca de 54 cidades. Ele é estreante no grupo dos bilionários, mas em 2020 aconteceu uma coisa muito enorme com o Grupo Mateus e com todos os seus acionistas, incluindo ele, o Wilson Mateus, que foi, eles lançaram a IPO do Grupo Mateus. Em pouco tempo já se tornou o maior lançamento do ano em IPOs. Ou seja, a empresa foi a que mais cresceu em equivalência a IPOs na Bolsa de Valores desse ano. Por isso que leva o título de maior IPO de 2020. O Wilson Mateus, ainda quando era adolescente, ele não sabia ainda o que ele ia fazer da vida. Então ele foi para Rota do Ouro, no estado do Pará, para ver se ele conseguia ser garimpeiro, para ver se ele conseguia criar uma fonte de renda com isso. Mas ele mesmo fala em uma entrevista de que ele não conseguiu. Mas porque tinha muita concorrência. E tem muita concorrência, muita gente quer ouro. E ainda mais em lugares sem muita economia, lugares pobres, onde o ouro também é farto de alguma forma, as pessoas buscam essa salvação perante a pobreza. Então é sim muita concorrência. Mas perante isso, perante toda essa concorrência, ele quis mudar o ramo dele. Então ele foi para uma cidade que chama Balsas. E lá ele abriu uma pequena loja, um pequeno empreendimento, mas que estourou muito rápido, que conseguiu um sucesso muito rápido, deu certo. E esse ano ele já abriu até o IPO da empresa e foi o maior IPO de 2020. Seu patrimônio atualmente é de cerca de 20 bilhões de reais. Em 8º lugar, o oitava é a Luiza Trajano, do Magazine Luiza. A Luiza Trajano é a mulher mais rica do Brasil e na 8ª posição das pessoas mais ricas do Brasil. Ela tem 68 anos e o patrimônio dela é estipulado em cerca de 25 bilhões de reais. Bom, ela é dona do Magazine Luiza, que é uma das maiores lojas de varejo do Brasil. E ela começou a crescer muito mais rápido do que as outras empresas, porque ela teve a visão de futuro, de certa forma, que fez ela querer investir mais em tecnologia dentro da empresa dela. Por isso que o Magazine Luiza foi o primeiro site de lojas de varejo a se tornar um marketplace, que hoje já é moda. E como eu falei, ela é uma das empresas que mais cresce no Brasil. E ela subiu mais ou menos 16 posições de uma vez só no último ano, porque a empresa dela cresceu cerca de 181%. Dá pra acreditar? Por isso, praticamente todo mundo que dá dicas de investimento por aí fala para você ter Magalu na sua carteira de investimentos. Mas além disso, ela é muito dentro de causas sociais. Você pode até não saber, mas ela tá por dentro de muitas causas sociais que atuam no Brasil hoje em dia. E ela traz isso para dentro da própria empresa dela. Ela faz isso tudo em nome do Magazine Luiza. Na 7ª posição, André Esteves. André Esteves é o sócio e fundador do BTG Pactual. Já ouviu falar? Em 2015, ele foi preso tentando obstruir investigações da Lava Jato. Mas aí por falta de provas ele foi solto. E depois de solto ele voltou a atuar no banco BTG Pactual.
Bom, e depois desse escândalo de participações na Lava Jato e tudo mais, ele meio que deu a volta por cima e começou a ser reconhecido por ter recuperado muito dos seus prejuízos. E hoje, aos 51 anos, o banqueiro tem um patrimônio de cerca de 25 bilhões de reais. A vida do crime não compensa. Na quinta posição, Carlos Alberto Sicupira. O Carlos Alberto Sicupira controla a G3 Capital, só que não sozinho, junto com o Marcel Herman Telles, que está um pouco mais para cima nas posições, e o Jorge Paulo Lemann. E esses três caras juntos também controlaram o Banco Garantia e transformou a pequena Brahma na gigante Ambev, que é a maior cervejaria do mundo hoje em dia. Mas ele tem 70 anos, já é velhinho, só que ele continua trabalhando. E o seu patrimônio hoje em dia tem cerca de 43 bilhões de reais. E não só isso, ele trouxe para cá, para o Brasil, a organização Endeavor, que é a organização internacional de apoio ao empreendedorismo. Então, pra gente que não tem emprego, é bom. Na quarta posição, Marcel Herman Telles, ou Marcel Telles, ou Herman Telles. Ele também é sócio da Ambev, que eu falei, AB Ambev, e do 3G Capital. E juntamente com o cara da quinta posição, o Sicupira, e o cara da segunda posição, o Jorge Paulo Lemann. Eu falo Jorge, mas é Jorge. E tem a fortuna estimada em cerca de 55 bilhões de reais. Ele tem 70 anos e atua muito fortemente na filantropia educacional. Ou seja, ele apoia a educação de maneira muito forte. Ele tem muita posição nisso, porque ele quer ver as pessoas mais bem educadas. Por quê? As pessoas mais bem educadas conseguem se girar a economia talvez um pouco mais rápido e com um pouco mais de eficiência, fazendo com que o próprio país cresça e também talvez o próprio dinheiro. E para apoiar isso ele criou a iSmart. É uma ONG que oferece bolsas de estudo para pessoas de baixa renda em escolas particulares. E fora isso ele apoia fortemente a Fundação Escolar, que visa bolsa de estudos para pessoas de baixa renda nas melhores universidades do mundo. Em terceiro lugar, Eduardo Saverin. Eu não sei se você sabe, mas ele é um dos fundadores do Facebook, junto com o Mark Zuckerberg. Ele ficou famoso, ficou muito conhecido depois do filme Rede Social, que mostrava a relação do Mark Zuckerberg, que pegou a total fama de dono do Facebook, de fundador, com os outros participantes no projeto, as outras pessoas que também criaram o Facebook, também ajudaram a criar. E o Eduardo Saverin chegou a enfrentar o Mark Zuckerberg na justiça por conta desses redores do Facebook, que o Mark Zuckerberg queria tomar tudo pra ele e não era certo. Ele tem 37 anos de idade, é bem novo perante aos outros. E o seu patrimônio tem cerca de quase 70 bilhões de reais. Ele foi conhecido por ser um dos fundadores do Facebook, mas não é a única coisa que ele faz. Hoje ele é um investidor e ele é sócio do Grupo B Capital, que é um fundo de investimentos de risco, que é onde eles conseguem crescer, mesmo tendo risco alto em todos os seus investimentos. E ele também investe muito em startups, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Os grandes players investirem em startups para fazerem elas crescer e assim conseguir o seu lucro daqui 5 anos, 4 anos. Ou até menos, porque hoje em dia com a informação as empresas crescem muito mais rápido. Eu não sei se você já viu um programa que chama Shark Tank, que é onde pessoas ricas, pessoas bilionárias na verdade, investem, não só bilionárias, mas também multimilionárias, que têm milhões de reais. Investem em ideias, em empresas pequenas para ganhar o seu dinheiro, para aumentar o seu patrimônio. Então, é praticamente a mesma coisa que acontece lá, é o que o Eduardo Saverin e mais um monte de gente faz durante sua vida. Investem em pequenas empresas com grandes ideias, fazendo elas crescerem mais rápido e assim conseguir tirar bastante dinheiro. Na segunda posição, um dos caras mais enigmáticos dessa lista, o Jorge Paulo Lemann. Ele tem 80 anos e o patrimônio dele é estipulado em quase 100 bilhões de reais, 91 mais ou menos. E durante 6 anos ele liderou a lista dos mais ricos do Brasil até 2019, de 2013 a 2019. E até 2013 era o Eike Batista o homem mais rico do Brasil. E depois o Jorge Paulo Lemann deixou o Eike Batista para trás, juntando muito mais dinheiro que ele, tendo muito mais patrimônio que ele, e foi até 2019 o homem mais rico do Brasil. Ele é o dono, o majoritário na maior cervejaria do mundo, que é a AB Ambev. E ele também, como eu já falei aqui, é sócio da 3G Capital, que controla aqui no Brasil redes muito famosas como Burger King, Kraft Heinz, que eu já falei em outros vídeos aqui, e a Tim Hortons.
Ele tem muito dinheiro, muito caráter e uma história de que faz a gente se inspirar muito facilmente. E eu não vou nem dizer que ele merece estar em segundo na lista dos mais ricos do Brasil, porque ele merecia facilmente estar em primeiro. E ele já esteve em primeiro por muito tempo. Mas agora vamos falar da primeira posição, que é o Joseph Safra. Ele tem 81 anos e é o homem mais rico do Brasil, com um patrimônio estipulado em 120 bilhões de reais. Ele é um libanês naturalizado brasileiro e é um dos donos do Banco Safra, que é considerado o banco de rico e que tem foco de investimentos em private banks, em bancos privados. Ele também é dono do Safra Sarasin, que fica na Suíça. Ele também possui operações no Safra National Bank, que tem sua sede em Nova York, e também tem investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Bom, se não bastasse ele ser o primeiro homem mais rico do Brasil, o primeiro na lista dos homens mais ricos do Brasil, ele também é o banqueiro mais rico do mundo. Não tem outro banqueiro no mundo que é mais rico do que o Safra. Então ele é muito reconhecido fora daqui e dentro daqui também. Talvez não tanto dentro quanto fora, mas é incontestável. Ele é o banqueiro mais rico do mundo e é o homem mais rico do Brasil. Eu sou um não muito famoso Gabriel e esse é o menor canal de empreendedorismo do Brasil. Tamo junto!